Falar sobre pecado, eu entendo que é um pouco complexo. Tem a sua complexidade, porque não é um assunto com uma lógica sistemática ou matemática tão comum para a gente, para o ser humano. Mas eu vou discorrer aqui um pouco para que a gente entenda um pouco melhor como funciona essa questão do pecado. É comum eu ouvir algum pregador aí dizer assim, olha, não, mas eu peco todos os dias. Quem é que consegue viver sem pecar? Eu peco todos os dias, né? As pessoas se colocam como se pecado fosse um negócio assim que você, qualquer botãozinho, você tem que ficar 24 horas pedindo perdão porque você pecou, porque você peca, porque você comete um erro, um deslize, e aí é encarado como pecado, e aí se você morrer você vai para o inferno, então você tem que ficar 24 horas pedindo perdão a Deus, se arrependendo 24 horas, porque senão você corre o risco de ir para o inferno. Conheço um monte de gente que tem uma noia na cabeça, fica até paranoico, na verdade, por essa questão. A todo momento, você já ouviu isso já também ou não? Você já pensa assim também? Muitas igrejas falam isso, né? Você peca todo dia, então todo dia tem que ficar se arrependendo e todo dia tem que ficar pedindo perdão e tal. Se você peca todo dia e a todo momento, ou o dia todo, olha, eu não sei o que Jesus está fazendo na sua vida, se é que está, né? Me parece que não, né? Se você é um pecador inveterado, nós temos que separar. Uma coisa é o pecado original, né? Aquele herdado, outra coisa é a vida de pecado, e eu já vou falar sobre isso. Bom, vamos lá. O conceito na Bíblia é profundo e multifacetado, abrangendo mais do que atos de desobediência a Deus. Pecado, em sua essência, é um estado de separação e independência de Deus. É uma postura que começou lá no Éden e trouxe consequências morais, espirituais, comportamentais devastadoras para a humanidade. Então o pecado vai muito além de desobedecer a Deus. Eu fiz isso e não era para fazer. É muito além. Bom, no Antigo Testamento, o pecado era frequentemente como essa transgressão da lei divina. O termo usado lá é shatar, que significa errar o alvo. Isso implica uma falha em cumprir o propósito, né, para o qual o ser humano foi criado. Viver em comunhão com Deus. Quando isso não acontece, eu errou o alvo, né? Não está com Deus, pecado. O pecado no Éden, por exemplo, foi registrado lá em Gênesis 3. Não foi apenas uma desobediência de Adão e Eva. Presta atenção nisso que eu vou dizer. Não foi apenas uma desobediência de Adão e Eva ali, em comer o fruto proibido. Mas foi uma escolha consciente de independência de Deus. De confiar mais na palavra da serpente e nas suas próprias percepções do que na palavra que Deus havia dado a eles. Gênesis 3, 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Olha só. Então, se eu comer, eu vou ser como Deus. Olha o que chama a atenção. Olha o que chama a atenção. Então, mais do que uma desobediência, é a busca pela independência de Deus. Esse é o ponto central em relação ao pecado. E não um ato isolado de, entre aspas, desobediência. Aqui nós vemos que o pecado é um ato de ruptura da confiança de Deus. Uma tentativa de autossuficiência que rompeu a comunhão perfeita com Deus. Agora, as consequências lá no Antigo Testamento é que o pecado trouxe separação espiritual, trouxe medo, trouxe vergonha. Se você ler lá em Gênesis, né, você vai ver que quando eu ouvi a sua voz lá no jardim, né, eu me escondi porque eu estava nu, eu tive medo, eu tive vergonha, né, eu me escondi porque eu tive vergonha, porque eu estou nu. Olha as consequências do pecado. Além disso, introduziu a corrupção moral e relacional, como a gente vê ali depois em Caim, Abel, etc. Enfim, nós precisamos entender que o pecado, ele tem a ver com essa busca da independência ou a independência de Deus. Quando eu não estou com Deus.
No Novo Testamento, o pecado é mais claramente definido como essa condição espiritual que afeta toda a humanidade. O significado da palavra ali, até no grego, é a mesma coisa, né? Errar o alvo, ou falhar em atingir o padrão de Deus, que é amartia, descrito lá em Gálatas também essa expressão aí. Agora, olha só, o pecado do Novo Testamento, a continuidade do pecado como separação. Paulo, em Romanos 3:23, diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. O que é que significa isso? O que é que significa isso? Todos pecaram e... Eu falei para você, Camila. Ai, ai, ai. Ai, 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 Deus. Eu fui olhar na tela aqui e acabei. O assunto é sério aqui, mas comecei a dar risada agora. Porque o Rafael Santos me fez uma pergunta aqui. Eu acho que vocês podem me ajudar a responder essa pergunta aí, ué. Ele me perguntou se eu sou LGBT. E aí, pessoal? O que eu respondo? Me ajudem aqui a responder essa pergunta. Ai, ai, ai. Eu sei que eu não tô casado, mas também, né? Também não cheguei a tanto, né? Ai, ai, ai. Rapaz. Preciso deixar a barba de novo, Ai, ai, ai. Eu gostaria de saber por que essa pergunta. Ô, Rafael, por que você fez essa pergunta aí? Ei, Rafael, você tá aqui ainda? Por que você fez essa pergunta? O que te levou a fazer essa pergunta pra mim? Hein? Tô parecendo? Tô com cara, não? Tô lascado. Ai, ai, ai. Vamos lá. Alguém tem mais um comentário aqui? Eu vou voltar aqui para o pecado. Tô falando sobre pecado. Ai, ai, ai. Tá bom, né? O que eu vou falar? Perguntaram... Ô, Judite. Perguntaram aqui para mim se eu sou LGBT. Perguntaram. Na outra rede social. Então... Eu amo a vida, não parece nem de perto. Então tá bom, obrigado. Ai, ai, ai. Puxa vida. Vamos lá. Brincadeiras à parte. Vamos dar sequência aqui falando sobre pecado. Bom, Paulo, quando falou sobre isso aos Romanos, ele fala: todos pecaram e carecem da glória de Deus. O que significa isso? Que pecado não é apenas um ato, mas é uma condição universal de separação de Deus. Fundamentado naquilo que acontece no Éden, então todos os seres humanos, eles nascem com essa raiz, com essa condição de separação de Deus, ok? Então, agora, isso aí não é uma sentença. Basta que o ser humano tome uma posição para se unir a Deus novamente. Então isso é muito simples, ok? Daqui a pouco vem alguém falar: mas por que nasce assim? Então quer dizer, já nasce amaldiçoado? Já nasce... Não é que é isso. Já nasce com essa raiz aí, quando diz raiz pecaminosa, tendenciosa a se separar de Deus. Mas é simples, é só tomar uma decisão em relação a Deus. Isso aí não tem mistério, gente. Eu falo dessa forma porque muitas pessoas querem dar todo o crédito, né? Colocar tudo em cima dessa ideia de que nós nascemos separados de Deus e como se Deus agora nos amaldiçoasse nesse sentido. Não, é simples, é só tomar uma posição de voltar para Deus, estar com Deus. É simples. Cristo, mas aí, se tem essa situação, presta atenção nisso agora, se tem essa situação, nós nascermos com essa raiz pecaminosa, então, o que é essa condição que nos leva a viver separados de Deus? Cristo é a solução para resolver isso.
Jesus veio para restaurar o que foi perdido no Éden, a comunhão com Deus. Sua vida, morte e ressurreição oferecem o quê? Reconciliação. 2 Coríntios 5,19, Paulo fala: Deus estava em Cristo reconciliando contigo o mundo, não imputando aos homens aos seus pecados. Então, em Cristo nós retornamos a Deus, não há problema em relação a isso. Por isso até que essa ideia de que eu vivo pecando o dia todo, todos os dias, eu tenho que ficar me arrependendo a todo momento, todo dia eu tenho que me arrepender e tal, quer dizer, se eu preciso ficar resolvendo essa questão da raiz pecaminosa, Jesus veio em vão, porque Jesus veio exatamente para resolver isso. E a partir do momento que eu entro nessa vida com Cristo, a partir do momento que eu começo a seguir a Cristo, é que eu aceito o sacrifício que Cristo fez por mim. Essa é a ideia do cristão, ok? Esse é o pensamento do cristão, essa é a fé do cristão. Então eu não preciso mais, uma vez que isso foi feito, eu não preciso mais ficar todo momento me arrependendo com medo. Ai, eu vou para o inferno, e agora? E a salvação? Então Cristo resolveu isso. E Ele me liberta do poder desse pecado, ok? Ele me liberta dessa condição de viver separado de Deus. Agora eu sou livre para viver com Deus. Ponto. Okay? O pecado é descrito como uma escravidão, João 8,34, uma cegueira moral, Efésios 4,18, e uma força que conduz à morte, Romanos 6,23. O salário do pecado é a morte. E aqui a morte não é a morte física simplesmente, porque a morte física vai acontecer, mas é a morte espiritual, que é a separação eterna de Deus. Essa é a morte espiritual, certo? E por fim, quando nós falamos, quero só citar aqui algumas frases, não vou citar não, essas frases aqui, esses textos aqui eu vou colocar lá no grupo de WhatsApp depois, tá bom? A frase de Agostinho, Tomás de Aquino, que a ideia da reforma protestante traz sobre o pecado, então isso aí eu vou colocar lá depois, você pega, tá? Mas fechando aqui, ó, para eu trazer para os nossos dias, o pecado como independência de Deus. A verdadeira essência do pecado não é quebrar uma regra, gente, mas é rejeitar o relacionamento e a dependência de Deus. Lá no Éden, é ilustrado isso perfeitamente. Adão e Eva desejaram ser como Deus. A questão não é o fruto, comer ou não comer. A questão é ser como Deus. Se a serpente chega e fala assim, não, come do fruto, é gostoso. Será que eles teriam comida? Ela usa uma argumentação que, como resultado, eles seriam independentes de Deus. Se eu sou como Deus, eu não preciso mais de Deus. Se eu não preciso de mais de Deus, eu vou fazer o que eu quiser, eu vou conhecer tudo como Deus. Uau! Esse é o caminho, então. Comer o fruto é só o caminho para isso. Então, aquilo que havia no coração deles era a independência de Deus. E isso traz uma consequência, essa autonomia de Deus, essa autossuficiência em relação a Deus, traz uma consequência moral muito grande, ou várias consequências morais, como a corrupção do caráter, por exemplo. O pecado distorce a imagem de Deus no homem, gerando orgulho, ganância, egoísmo. A distorção dos valores, o pecado leva à inversão do bem e do mal. Olha só, agora há pouco perguntaram se é LGBT aqui. A gente vive numa sociedade onde há muitas inversão de valores e cada um tem a sua verdade. Hoje é moda. Eu estou mentindo, eu estou inventando alguma coisa ou é real o que acontece, o que eu vou dizer aqui agora? As pessoas falam assim, essa é a minha verdade, essa é a sua verdade. Cada um tem a sua verdade. A verdade se tornou relativo. É ou não? É ou não é? Essa é a sua verdade. Não existe um padrão para a verdade. Se não existe um padrão para a verdade, olha como é maluco isso. Se não existe um padrão para a verdade, não existe o que é certo. E se não existe o que é certo, não existe o que é errado. Olha como é maluco isso. Uma sociedade que não tem padrões bem estabelecidos vira uma bagunça, porque o errado só existe porque existe o certo. Existe o certo, o padrão. O que sair disso é errado. É como falso e verdadeiro. Só existe falso porque existe o verdadeiro. Existe o verdadeiro. O que sair do verdadeiro é falso. Olha como é esdrúxulo. Estão chegando ao ponto de falar que um adulto agora que tem uma relação com uma
menina de 10 anos de idade, pronto, não, é uma escolha dele, ok? É uma escolha dele, isso não é errado. É errado no seu pensamento, mas no dele não é. Olha o absurdo que a gente está chegando. Isso não foi um roubo, foi na sua concepção, mas na minha não. Na minha não. É justiça social que eu estou fazendo aqui. Porque muitos, né, poucos têm muito e muitos não têm nada. Olha os padrões, como eles estão sendo cada vez mais quebrados, fragmentados, destruídos. Precisamos viver e estabelecer uma vida de padrões, precisamos ter padrões. Agora, uma vida com Deus me leva a estabelecer padrões. Eu não estabeleço padrões e os sigo para não viver em pecado. O que precisa ficar bem claro para vocês aqui é que eu vivo com Deus. Eu quebro esse domínio do pecado a partir do momento que eu estou em Cristo e eu sou liberto para viver com Deus. Pronto. Aí as algemas do pecado elas foram quebradas. Agora, é natural eu viver sob a influência de Deus. Agora, o que as pessoas estão fazendo? O que as pessoas estão falando? Elas estão falando o seguinte: você obedece a Deus. E aí pronto. Aí pronto. Você obedece a Deus, pronto. Já não está em pecado. Mas não é assim que funciona. Porque obedecer uma regra sem relacionamento com Deus é vazio. É religião. Apenas isso. Olha só, olha que interessante. Ó. O Darcy Lisboa pergunta aqui: qual Deus? Eu não sei, eu sou cristão. Essa é uma live de cristãos. Que Deus você acha que a gente está falando, Darcy? De um que conservou milhares de anos o livro mais vendido do mundo, talvez? De um que ensinou começo, meio e fim? De um que estabeleceu por milhares de anos certos padrões morais, os quais preservam a vida do ser humano até hoje? Não há ciência, filosofia ou história que consiga derrubar isso. Não há um contexto nem histórico tão robusto e fundamentado quanto esse do Deus que um cristão, por exemplo, prega. Estou falando de um evangélico nem católico, estou falando de um cristão, de alguém que realmente tem fé e vive dessa forma. Se você é cristão, então acredita na divindade católica romana. Então, acho que você não entendeu nada. Quem acredita no catolicismo romano é o católico romano. O cristão acredita em Cristo. É um erro de terminologias, ok? Católico romano é o catolicismo. Cristo, aí é o cristão. Em Atos dos Apóstolos, os discípulos de Jesus foram pela primeira vez chamados de cristãos, não de católicos. Isso aí, católico, surge depois com Constantino. Eu acredito em divindade católica? Não acredito em nada do católico. Não tenho nada a ver com o catolicismo romano. Não tenho nada a ver com a igreja evangélica. Eu tenho a ver com Cristo. Nenhuma das duas religiões ou práticas religiosas são donas desse Cristo. Nenhuma delas. A Bíblia, inclusive, ou os textos bíblicos não foram escritos pelos católicos. Não foi. Não foi. O Concílio de Nicéia não decidiu, ok? Porque uma coisa é você compilar os livros. Eles não interpretaram os livros ali, estabeleceram padrões. E quando estabeleceram para os católicos. O que eu tenho foram os textos, as traduções. E eu defino sobre os conceitos históricos que eu busco o que eu creio ou não. Boa a sua pergunta. Mas não foi a Igreja Católica que que escreveu esses textos. Não foi a Igreja Católica que pegou do hebraico, por exemplo, amigão, e traduziu para o grego. Você sabia disso, que a Septuaginta não foi católico que fez? Foi lá no Egito, no Império de Alexandre o Grande. Lá em Alexandria isso aconteceu. E estudar um pouquinho mais, ok? Os livros, os patriarcas decidiram o que entraria nos livros canônicos. Até aí está tudo bem.
Até aí a participação da instituição católica nessa compilação dos escritos, não há problema nenhum. Agora, eles não escreveram isso. Eles não escreveram isso. A Igreja Católica não escreveu o texto aqui. É como se eu pegasse e juntasse aqueles livros e colocasse aqui, ó, pronto, esses aqui. Durante centenas de anos foram feitos isso, né? Essa discussão sobre o que era canônico ou não, e foi decidido isso aí não pelos pensamentos católicos. Foram decididos, a decisão dos livros canônicos que foram colocados ali, essas decisões foram tomadas em centenas de anos. Após muito debate, muita pesquisa, muita questão histórica no meio disso. E ok, até compilar tá tudo certo. Agora, não foi a Igreja Católica que escreveu, não foi a Igreja Católica que viveu isso. Ela nunca foi, nunca será dona desses textos. Esse é o ponto. Não foi a Igreja Católica que traduziu o Antigo Testamento, ou a Torá, para o grego, na Septuaginta. Não foi. Os textos aqui foram escritos em grego. Ela depois, a Vulgata Latina, foi traduzida para o latim. Ok, mas eu não tenho a tradução da Vulgata Latina, não preciso usar ela. Eu posso usar a tradução que foi feita do grego para outros idiomas. Porque foi feito. Existem várias traduções que não ficaram sobre posse da Igreja Católica Romana, simplesmente. Agora, eu entendo o que você fala. A Igreja Católica Romana teve a sua participação na compilação disso. Ok. Sem problema. Sem problema algum. O que você não entende é que não existe só a Igreja Católica Romana, amigão. Existe, por exemplo, a Igreja Copta. Você conhece a Igreja Copta? Não conhece, né? Então, é difícil porque o mundo ocidental só conhece aquilo que a Igreja Católica Romana apresenta para eles. Eu já trabalhei, tenho amigos coptas lá que surgiu em Alexandria. Se a ideia romana é de Pedro, os coptas, então, se você conhece os coptas, não deveria falar essa besteira, porque os coptas também fizeram suas traduções. E eles não são romanos. Os ortodoxos não seguem as tradições romanas. Os católicos ortodoxos não seguem. E não seguem nem orientações de concílios históricos que foram realizados. O que eu quero dizer é que pintam aí como se todo mundo que crê em Jesus fosse uma certa vítima do catolicismo romano. Gente, Jesus é muito anterior ao catolicismo romano. E o fato de o império estava ali. Eu vou falar que o império que fez a Septuaginta é o império de Deus, então? Deus não tinha impérios assim. Agora, impérios foram usados para muitas coisas. Muitas coisas. Por exemplo, você vai pegar o império da Pérsia, libertou o povo para voltar para Israel. A partir dali que começa essa reconstrução toda. E aí, mais para frente, ali, algumas centenas de anos mais para frente, é que vai se dar a Septuaginta, por exemplo. Ponto. Nós podemos ir pegar ali o império de Alexandre o Grande, que fez a Septuaginta. Também não era o império de Deus. Nós podemos pegar o Império Romano, que foi o império que mais durou, né? Que mais perdurou aí pelos anos, pelos séculos, né? Que conseguiu fazer o quê? Essa compilação dos escritos e determinar aquilo que era canônico ou não canônico. Aí é uma questão de fé. Agora, o que nós precisamos entender, Darcy e todos que estão ouvindo aqui, é que o concílio de Nicéia e outros concílios, eles não definiram só isso. Porque aí é interessante. Aí é interessante. Eles não definiram só essa questão da Bíblia. Eles definiram muitas outras coisas. Até a questão de Maria, por exemplo. A oração aos mortos. Muitos dogmas. Por isso que a Igreja Católica entende que a Bíblia é um produto da Igreja. Porque ela pega, faz isso, só que ela cria os seus dogmas e entende que
tudo é ensinado pela igreja e a Bíblia é só uma ferramenta que vai confirmando o que a igreja acredita. A igreja é o ponto central. O catolicismo não usa a Bíblia como ponto central. Ele usa a tradição da igreja como ponto central. Não sou eu que estou dizendo isso aí, a teologia romana. Aí na internet você vê um monte de padre falando sobre isso. Agora, cada império teve a sua importância no desenvolvimento de algum ponto, ok, até aí não há problema nenhum. Não há problema nenhum. Como o Darcy colocou, não, quem não aceitou o resultado do concílio partiu e fez sua própria tradução. Como existem muitas. Na Rússia você vai ver que é de uma forma por causa dos ortodoxos, no Egito você vai ver que é outra por causa dos coptas, no Egito e em parte do Quênia também. Enfim, você tem muitas formas. Agora, não vejo também com problema nenhum em um império romano de alguma forma ter participado disso. Não vejo problema nenhum, certo? Agora, o problema acontece, na minha opinião, quando a gente entende que cada vírgula ali, ela é divina. Porque uma coisa é eu entender que o Império Romano serviu como ferramenta para compilar esses... Quando eu digo compilar, você entende, né? Quando eu digo compilar, eu estou falando, já estava pronto. Eles não produziram esses textos. Já estava pronto. Juntou-se. Ok? E a gente não consegue dizer nem se pegou-se fragmentos originais ou não. Historicamente a gente não consegue afirmar isso. Eu vejo, até dou risada quando o pessoal fala, não, porque no original, mas quem que teve o original? Digo sempre que a Bíblia é uma questão de fé. Tem a sua historicidade, mas é uma questão muito de fé. Porque ninguém teve esse acesso ao original assim tão fácil. Então é cópia de cópia de cópia de cópia. O que o catolicismo fez ali é compilou, ele juntou, ele pegou esses livros aí discutiram para ver quais eram canônicos, quer dizer, quais seriam inspirados por Deus, baseado em muitos fatores, tem várias características para essa definição aí da canonicidade. Isso não foi feito em uma reunião, vamos fazer uma reunião, concílio de Nicéia, vamos fazer o concílio de Nicéia, vamos definir, são esses aqui, pronto, acabou. Não é assim que foi feito. Não é assim, tanto é que tem textos bíblicos que demoraram aí 500, 600 anos para ser aceito. Então, acredito que foi uma boa ferramenta o Império Romano para isso aí acontecer. Não mais do que isso. Mas nesse período todo, antes que tivesse completo a Bíblia, a Igreja Católica Romana formou o seu próprio dogma. É concílio atrás de concílio formando os seus próprios dogmas. Esse é um fato. Eu estou explicando isso por quê? Porque o fato da Igreja Romana ter sido um império que auxiliou no processo da compilação da Bíblia, o fato do Império Persa ter sido um império usado para que o povo voltasse, e depois disso veio um outro império de Alexandre o Grande para traduzir o Antigo Testamento para o grego e dar acesso às pessoas. Quer dizer, o fato desses impérios ter participado de uma forma não me torna seguidor desses impérios. Não me torna produto da fé desses impérios. Claro que não. É óbvio que não. O fato de alguém traduzir alguma coisa para mim não faz com que eu siga o tradutor. É óbvio que não. Por quê? Porque o conteúdo, o material, ele tem vida própria. Ele tem contexto próprio. Tem 1500 anos de escrita, com 40 autores diferentes, de regiões diferentes. Quer dizer, o contexto bíblico ele tem vida própria. E eu preciso explicar para vocês, dentro desse contexto de pecado, é que pecado não é quando você não faz alguma coisa ali simplesmente. Pecado é quando você se afasta dessa relação com Deus. E eu não posso compreender a Bíblia como um texto isolado, aqui ou ali. Essa vírgula é divina, aquela palavrinha é divina. Há um contexto. Todos que tentam explicar a Bíblia, ou tentam interpretar a Bíblia, com as suas minúcias de vírgulas e palavras, no conceito que eu tenho teológico, falham grandemente. Por quê?
Porque a Bíblia ela é um conjunto de livros sobre a revelação divina. Homens inspirados escreveram sobre essa revelação. Só que pessoas traduziram, colocaram, etc. Então há uma participação divina e uma participação humana. Por isso que eu preciso compreender todo o contexto. Porque o compromisso de Deus foi na revelação desse contexto todo. O compromisso de Deus não foi na manutenção daquela vírgula ali. Você entende isso? Hoje eu vejo o pessoal pregando às vezes sobre a vírgula, sobre o S que foi colocado ali, e aí fica uma briga. Esses dias eu vi um bate-papo aí, um trecho, né? Porque eu não tenho paciência para essas coisas, mas estou ficando velho e estou muito seletivo aí para muita coisa que eu ouço e assisto. Mas eu vi eles debatendo sobre Nossa, é um negócio tão bobo que eu até esqueci o nome aqui. É um negócio aí que discutindo e brigando e tal, e vai e volta sobre a palavra do original e volta. Gente, que besteira. O que vale é o contexto. E hoje em dia, então, que tem Bíblia de tudo quanto é jeito, tudo quanto é... Olha só outra coisa aqui, né? O nosso amigo... Eu não fiquei nervoso não, tá? É a minha forma de se expressar só aqui, tá bom? O Darcy, um abraço, obrigado por suas colocações aí, Darcy. Olha só, o fato de Lutero ter traduzido depois para o alemão, eu tenho essa Bíblia aqui em alemão, né, da tradução de Lutero, não me torna um protestante. Eu não sou protestante porque tenho a tradução de Lutero. Eu não sou protestante porque eu acredito que existem 66 livros canônicos ao invés de 73, como a Igreja Católica coloca. Eu não sou católico porque não acredito em 73, mas também não sou protestante porque acredito nos 66. Entende isso? Que nós temos que superar o tradutor. O fato de eu falar sobre a Bíblia para vocês aqui não quer dizer que você vai acreditar em tudo que eu falo, mas tem que te impulsionar a você conhecer mais profundamente. Você não precisa seguir as linhas que eu sigo às vezes. Apesar que eu falo muito pouco sobre as minhas próprias linhas de pensamento, né? Mas eu preciso entender que o fato de eu acreditar, o fato da Igreja Católica ter participado disso não me torna um católico. O fato da Lutero ter participado disso não me torna um protestante. Por isso que eu falo que eu sou cristão. Porque Cristo, para mim, a sua revelação no contexto bíblico basta. Eu não preciso de apetrechos, de dogmas, de livros para interpretar. Eu não preciso de absolutamente nada disso. Ok? A Valquíria pediu para eu repetir. Não sei o que, Valquíria. Não sei o que você quer que eu repita. Mas eu posso repetir se eu lembrar, que tem coisa que eu vou falando aqui que... Vocês entenderam? O que eu preciso que vocês entendam hoje aqui, de forma assim, muito firme, é que pecado não é um ato isolado. Certo? Imagine só. Eu estou tentando limitar o assunto ao pecado para a gente não ter que entrar em salvação e um monte de outras coisas, santificação, etc. e tal. Mas olha só, pecado, imagine só que você está lá atravessando a rua. Olha o que a religião te ensina. Você vai lá atravessar a rua, uma pessoa vem e quase te atropela. Aí naquele momento você fala, pô, vai dar um xingo na pessoa assim e tal. Aí você tropeça, bate a cabeça e morre. Vai para o céu ou para o inferno? Para a religião, o fato de você ter falado alguma coisa ali vai para o inferno. Quer dizer que, pensa comigo o seguinte, olha como é básico isso. Se você tem o poder de fazer ou não fazer alguma coisa para ser salvo, então você não precisa de Jesus. Então Jesus não é suficiente para a sua salvação. É você. É você que se salva, não é Jesus. Agora, qual é a salvação?
O que a salvação ela faz então? Eu sou salvo e porque sou salvo, eu não vivo dominado mais por isso. Não significa que não cometa-se algumas situações. Mas quando você comete, como você é salvo, você fica arrependido. Como você é salvo, você não permanece nisso. Como você é salvo, você tem aquele incômodo. E Cristo resolve isso na cruz. Imagine só, em cada situaçãozinha que você acha que aconteceu alguma coisa, você tem que ficar, ai, me arrependo, perdão, ai, me arrependo, perdão. Isso não existe, gente. Isso não existe. Ou Cristo é o Salvador ou não é. Agora, eu sei que é difícil compreender isso, né? Porque a religião não vai querer. A Igreja Católica, por exemplo, ela vai querer vender a ideia, e muitos evangélicos também, de que você precisa a todo momento fazer alguma coisa. E esse fazer geralmente tem a ver com sacrifício, tem a ver com algum dinheiro que você tem que dar, uma campanha que você tem que dar, que tem que fazer, sempre alguma coisa aí, ó. Ah, campanha, vamos jejuar e oração e traga o seu sacrifício aqui na frente e tal. Agora, olha como é que funciona. Você é salvo, você conheceu a Cristo, beleza. Você não precisa vir trazer dinheiro, mas o fato de você ser salvo, você se importa, por exemplo, vou usar como exemplo aqui, a campanha que a gente está fazendo das crianças na África. 200 crianças que nós vamos fazer o quê? Presentear com calçado, uma bola para os meninos e uma boneca para as meninas. Porque nós acreditamos que menino vai brincar com a bola e a menina vai brincar com a boneca. Tá bom? Esse é um padrão que a gente segue aqui. Tá? Não que isso defina alguma coisa, mas temos alguns padrões de comportamento que a gente preserva. Então o fato de você viver com Cristo te faz assim, puxa vida, essas crianças nunca tiveram isso. Olha lá, elas ficam no meio da terra ali, com um pratinho, comendo, quando tem comida. A maioria delas são abusadas, né? São órfãos, não tem pais, nunca vai ter nada. É uma oportunidade de eu proporcionar uma boa memória para ela, talvez a única que ela receba na vida. Opa, peraí. Quer dizer, a salvação opera em nós compaixão, solidariedade. A salvação, ela opera em nós uma transformação. Olha, em vez de eu gastar tanto com a minha árvore de Natal, com meus presentes para a família, para um monte de parente que não precisa de nada disso, eu vou separar aqui e vou adotar 2, 3 crianças para eu dar um presente para elas. A salvação opera esse tipo de coisa em nós. Mas se você não fizer, você não vai para o inferno. Por isso não. Agora a pergunta que eu faço é, o que o salvo se ocupa mais e se preocupa mais? O que o salvo se dedica mais? Pode entrar, filho. O que o salvo se dedica mais? Esse é o ponto. Porque eu fico imaginando, né, uma pessoa salva em Cristo, liberta por Cristo, ela não se importa com o próximo assim, ela se importa só com ela mesma. Agora, no final de ano, quantos milhões e milhões e milhões de dólares, reais, euros, os evangélicos vão gastar com presentes, com árvores, com enfeites, com jantares, com tanta festa, a igreja evangélica fazendo festa, gastando muito e tal. E a gente aqui querendo dar presente de R$ 40 para uma criança que vive num povoado no interior da África. O salvo se preocupa com o quê? O que você acha? Qual é o estilo de vida? Aliás, vamos mudar a pergunta, né? Jesus, se estivesse aqui em carne e osso, ele faria o quê? O que é que Jesus faria? Jesus clicaria no link que está aqui para ajudar essas crianças ou falaria, isso é uma besteira, vamos fazer a nossa aqui, ó. Dá-lhe Coca-Cola, 300 contos só de Coca-Cola. Eu não tenho, o quê? 120 para 3 crianças, eu presentear 3 crianças lá, não tenho, mas 120 em Coca-Cola eu tenho. O que é que Jesus faria? Vou te dar 1 minuto para você pensar, enquanto eu vou orar com a minha filha que ela vai dormir. Tá bom? Tudo bem? Fica aqui, 1 minutinho. Já volto. Vou deixar uma musiquinha para vocês aqui. Minha filha vai dormir agora, eu vou orar com ela, tá bom? Já volto.
Pronto, cheguei. Vocês entenderam o que eu estava falando? Ó, a Judite colocou que ela ajudaria as crianças. Valquíria falou que é salvação individual. Valquíria colocou primeiro Deus, né? Pai, Filho, Espírito Santo, depois eu e meus filhos. Deus abençoe a noite das suas crianças. Amém, Judite. Amém. Mas vocês entenderam? O que eu preciso que vocês saiam daqui hoje é entendendo que pecado não é um ato isolado que você comete. Ah, isso aqui é pecado, aquilo ali é pecado e tal. Pecado é essa independência de Deus. Pecado é quando eu tomo decisões independentes de Deus. Tem a ver com o estilo de vida. Eu e você vamos falhar, só que se a gente vive com Deus, essa falha ela não vai permanecer. Quer ver só? De repente você vai e mente. Cometeu uma mentira. Se você tem Cristo, o que vai acontecer? Além de você não mentir, de novo, você vai consertar essa mentira. Entendeu? A pessoa vai lá e rouba. Pronto. Mas além dela não roubar depois, ela vai restituir, ela não vai viver com o dinheiro do roubo. Como aconteceu com Zaqueu. Os exemplos do Novo Testamento são esses. Então, eu não quero que você entenda que pecado é um ato isolado, que você fez e pronto, agora... Não é isso. Olha, pecado é tão mais profundo do que seguir ou não um mandamento, que Tiago vem e fala assim, olha, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Por quê? Porque a natureza de Deus nos ensina e nos impulsiona a viver e fazer o bem. E se nós não vivemos e não fazemos o bem, nós estamos na natureza de Deus? Sim ou não? Responda aqui, sim ou não, rapidinho. 5 segundos para responder, sim ou não? Nossa, o delay tá grande, hein? Não, pronto, a Regina colocou aqui, não. Tá chegando agora aqui, o delay tá meio grande. Não, é claro que não. Então pecado não é fazer o errado. Pecado é ser independente de Deus, é não seguir o caminho que Deus traçou para nós, o propósito que Deus traçou para nós. Pecado não é fazer o errado, é não fazer o bem também. Tem a ver com o estilo de vida. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Tiago fala sobre isso. Olha só, você não matou ninguém, mas se você não gera vida, você não roubou ninguém, mas se você não ajuda, não é compassivo, solidário, eu acabei de dar um exemplo aqui, ó. Esse final de ano aqui, vamos gastar, vamos torrar tudo conosco mesmo. Mas e essas crianças? Como é que faz essas crianças? Como é que faz? Vamos aprofundar um pouquinho mais? Igreja evangélica, eu falei aí que gasta 0,5%, 1% no mês aí, talvez no máximo, em missões, esses projetos, diretamente com o próximo lá, não com os seus membros ali, ok? Tá. E quantos por cento do nosso orçamento para o Natal aqui a gente vai dedicar, por exemplo, a essas crianças? Quantos por cento? 1%? 2%? 3%? 5%? Quantos por cento? É aqui, agora que está a diferença nossa para a igreja evangélica e católica. É agora que a gente mostra a diferença. Não é em fazer lives. Não é em sair do templo e não participar de um templo, da denominação. Não é esse o momento que a gente mostra que a gente realmente é cristão. O momento que mostra que a gente é cristão é agora. Esse é o tempo, esse é o momento. Nós temos a oportunidade de abraçar 200 crianças numa situação pior impossível. E a gente decide fazer o quê? É só um exemplo que eu estou usando aqui, prático, porque está aqui na nossa mão agora para ser feito. E eu lido com a vida real aqui. Com a vida real. Esse é o ponto. Agora, se nós cremos, se nós temos fé, e se nós realmente vivemos com esse Deus,
Então, a nossa postura vai ser diferente, por quê? Porque a gente acredita que Deus nos torna mordomos. Então, Deus tem prazer em nos dar recursos, proporcionar oportunidades, proporcionar dinheiro, proporcionar tempo, força, saúde, tudo isso para que o reino dele avance. Entende? Qual que é a parada? Só fazer um comentário, acho difícil, cara, é muita diferença de qualidade de uma plataforma para outra, né? É muita diferença. Essa plataforma aqui, a qualidade fica muito boa aqui. Aqui fica luz distorcida e tudo, né? Pô, eu que não tô sabendo aqui mexer com isso. Deixa eu ver se eu consigo melhorar um pouquinho aqui, porque... Aqui. Vocês entendem, pessoal? A Valquíria colocou, eu faço o que eu posso na minha comunidade. A gente tem que fazer mesmo. Tem que fazer mesmo, né? Agora, temos que lembrar de Atos, capítulo 1, né? Que a gente faz na nossa comunidade e também faz fora. Porque se a gente não pensar assim, aí o mundo fica sempre perdido, né? Imagine só, lugares onde não tem absolutamente nada. Se eu que estou aqui no bem bom, né? Vamos supor, vou dar um exemplo prático aqui, ó. Eu moro aqui em Portugal, para mim é muito simples. Eu desligo isso aqui, nunca mais ligo rede social na minha vida. Minha vida não vai mudar em nada. Muda em nada. Ok? Muda em nada. Agora, eu coloco aqui o meu tempo, energia, os meus recursos, para que eu possa ajudar pessoas como você. Nas questões emocionais, espirituais e até em outras. E é isso que a gente precisa fazer. A gente faz na nossa comunidade, do nosso lado, e temos que mesmo. Mas é importante a gente lembrar que há lugares que não tem. E nós temos essa consciência e esse acesso, então cabe essa responsabilidade a nós em atuar nisso. Deus conta conosco. Meu Deus, estou mudando os negócios aqui. Eu vou falar para você, tá horrível essas imagens aqui. Estou super incomodado com isso. Vou fazer uma live só para acertar essa configuração aqui. Ó. Tirei um pouco essa luz aqui. Pronto. Menos mal. Vamos lá. Bom, temos perguntas e comentários aqui, porque eu tenho mais 9 minutinhos com vocês aqui. 9. Se você tiver alguma pergunta sobre pecado, o assunto aqui hoje é pecado. Lembrando que eu vou colocar um texto para vocês lá no grupo de WhatsApp, tá? Se você não está no grupo de WhatsApp, link na bio, entra no grupo que eu vou colocar esse texto, essa reflexão de hoje lá. O pecado é mais do que um ato isolado de desobediência, é um estado de separação e independência de Deus. Ele impacta não apenas a relação do homem com Deus, mas também suas relações interpessoais e seu comportamento moral. A solução para o pecado está em Cristo, que restaura a comunhão perdida no Éden e oferece um novo relacionamento baseado na dependência total de Deus. Ok? Então, pecado não é eu sentir alguma coisa também. Para quem não estava aqui, um pouco antes aqui, alguém entrou e perguntou se eu era LGBT. Né? Soube nem muito bem como responder, né? Mas não sou LGBT. Mas o que eu quero dizer é que o pecado não está em eu sentir alguma coisa. O pecado está em a minha decisão, em o que eu vou fazer quando eu sinto alguma coisa. Porque a minha decisão é pautada nos meus valores e princípios. É baseado na minha convivência com Deus ou não. Aí entra a minha decisão. Faço o quê? Faço o quê? Esse é o grande ponto.
ok? Não é simplesmente fazer o errado, mas é um afastamento do propósito original para o qual nós fomos criados. Olha, eu vou aprofundar agora aqui, mas é que eu vou encerrar em 6 minutos, 7 minutos. Mas eu vou aprofundar isso aqui porque eu quero colocar um ponto de interrogação na sua cabeça. O desejo fundo do meu coração hoje é que você não durma tão bem assim, pensando no seguinte: você vive o propósito que Deus tem para a sua vida? Porque se não vive o propósito que Deus tem para a sua vida, como é que você está liberto do pecado? Como? O afastamento de Deus me deixa sem propósito e sem identidade. A comunhão com Deus me dá uma identidade definida e propósito. Você tem isso? Eu não estou falando assim moralmente, você está fazendo as coisas erradas ou certas. Eu não estou falando sobre isso, porque isso aí é depois. Isso é simples resolver. É simples, é só seguir um monte de regras e pronto. Eu sigo aí 10 regras e pronto, ok? Moralmente eu estou bem. Você não precisa ser cristão ou viver com Deus para ter uma boa moral. Não precisa. Eu conheço um monte de gente aí que é ateu até. Tem gente que é à toa, mas eu conheço vários ateus também que moralmente são excelentes. Mas a comunhão com Deus me dá identidade e propósito. Se você não tem uma identidade e propósito, precisa rever isso. Precisa rever isso. Aqui a Valquíria e a Judite colocaram, estou tentando. Né? Então, o meu convite para vocês é: parem de tentar. Parem de tentar. O esforço para a gente se tornar uma pessoa melhor e tudo, ok, beleza, depois eu posso comentar sobre isso em outro momento. Mas a minha questão é identidade e propósito. Viva a identidade e o propósito. Se é num ritmo mais devagar ou mais rápido, independe. Mas viva esse propósito. Saiba quem vocês são em Deus. Tenha a sua identidade bem. Quando pergunta quem você é o quê? Um discípulo de Jesus? Você é cristão? É isso? Eu sou um professor, mas se tirasse aquilo que você faz, você é quem? Porque a gente geralmente define aquilo que a gente é baseado naquilo que a gente faz. E se tirar tudo que a gente faz, a gente é quem? É aí que é o ponto central. Depois a gente vai ver o que nós vamos fazer. Ok, minha identidade é essa, agora eu vou fazer o que com essa identidade? Isso. Quais são os meus porquês da vida? É o meu propósito. É algo mais profundo do que seguir essas 3 regras. Qualquer um pode seguir regras. Qualquer um. Agora, nascer de novo, não é qualquer um. Lembra do diálogo de Jesus e Nicodemos? Lembra dessa conversa? Nicodemos seguia todas as regras. Jesus falou: agora só falta uma coisinha. Só falta nascer de novo, que é algo mais profundo. A religião te fala: segue as regras, que vai dar certo. Aí você não vai estar em pecado. E Jesus fala: não é isso. É nascer de novo. É nascer de novo. Vou dar o último exemplo aqui, que é: eu falei para vocês que o que as igrejas evangélicas mais fazem é construir e reformar. Pois bem. Domingo, ontem eu passei num local ali com a minha filha e tal, numa igreja, e eles estavam fazendo uma rifa para arrecadar dinheiro. Para quê? Construir e reformar. Reformar, na verdade. Porque esse é o propósito da igreja evangélica e da igreja católica. Construir. Montar as suas estruturas. Esse é o propósito. Agora, o seu propósito também é esse? É montar a sua estrutura? Ou é cumprir a sua vocação no reino de Deus? Pense nisso. Pense nisso. Meu pai perguntou: seria uma reforma protestante? Pai, eu não acredito na reforma protestante.
Eu não acredito na reforma protestante. Eu vou tirar até mais... Eu ia encerrar em 2 minutos. Vou tirar até mais um pouquinho aqui, só para explicar isso. Senão vai ficar vazio eu dizer que eu não acredito na reforma protestante. Não. Eu acredito naquilo que Lutero fez. Ok? Eu entendo a pergunta... Agora foi uma piada, né? Você fez uma piada. Eu ia responder um negócio sério aqui, né? A reforma protestante As igrejas estão cheias de reforma protestante, cheias de construção. Agora que caiu a ficha aqui. É isso mesmo. Agora eu já comecei a falar de Lutero aqui, eu vou terminar. Vamos lá. Figura... Mas o que eu estava dizendo é que eu acredito muito no que Lutero fez, ok? Eu acredito muito no que Lutero fez. Lutero fez o quê? Ele protestou. Ele era um monge católico romano, doutor em teologia, professor inclusive. E ele começa a perceber que a Bíblia ensina que o justo viveria pela fé e não por aquelas obras e todas aquelas atrocidades que o romanismo pregava e ensinava, vendendo salvação, indulgência, etc. Ele protesta contra isso, ele escreve 95 teses, né, pontos aí, fixa na porta da igreja de Wittenberg, porque o Papa não queria ouvi-lo, os bispos não queriam ouvi-lo, ninguém queria dar voz a ele, então ele faz isso. E aí isso se expande, né, muita gente falando, ele começa a ser perseguido, ele ia ser morto, na verdade, ele foge. Então eu acredito nessas atitudes de Lutero, eu acredito, porque pelo que eu percebo, ele queria o bem da igreja. Ele entendia que o romanismo ali era uma ferramenta, mas o princípio fundamental tinha sido deixado de lado, que era os princípios de Deus, os princípios bíblicos realmente. Então eu vejo ele com boa intenção em fazer isso aí, e isso foi um marco, e foi muito importante o que ele fez. O problema é que cria-se um movimento chamado Reforma Protestante. Cria-se um outro movimento chamado protestantismo. E aí cria-se, né, nasce na verdade, outros movimentos semelhantes ao da Igreja Católica, mas com outros nomes. Não entenderam o que Lutero fez. Que os caras começaram a fazer a mesma coisa. Se assistir o filme de Lutero, lá você vai ver, começaram a fazer a mesma coisa agora fora da Igreja Católica Romana. E é o que eu sempre digo aqui para você, não adianta você ficar longe da Igreja Evangélica, se você é o mesmo evangélico que está lá dentro. Não adianta você sair de denominação se você permanece o mesmo, agora fora. Você é a mesma pessoa que estava lá dentro, mas agora fora. Não adianta, não resolve. A igreja evangélica é a mesma coisa da igreja católica, só que fora do templo católico, fora do Papa, fora das imagens. Mas é a mesma coisa. Vende-se indulgência, cobra-se indulgência da mesma forma. Okay? Faça atrocidades da mesma forma. As igrejas são tomadoras do dízimo dos pobres fiéis, porque é uma espécie de indulgência. Quantas vezes a gente já ouviu já, se você não der o dízimo, vai para o inferno. Indulgência! Indulgência! Com outro nome de dízimo. Entende? Então é assim. Eu participei da igreja anglicana e tenho o meu pastor que antes de ser pastor é meu amigo e irmão. Maravilha, a ideia é essa mesmo, né? O pastor é só uma função, nada além disso. Deixa eu abrir aqui na carta de Tiago aqui então. Vamos lá, vocês estão me enrolando aqui, né? E eu tô ficando. Vamos lá. Tiago. A Regina falou Tiago 1,15 e meu pai Tiago 4,17. Deixa eu ler aqui Tiago 1,15 primeiro. Tiago 1,15 diz assim. Opa, a página não vira. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Né? Exatamente isso aqui. Ó. Interessante esse texto que você colocou, porque tem a ver com aquilo que a gente está falando. Ó. Depois, havendo a concupiscência concebida, o que é concupiscência? É a paixão desenfreada da carne, é o desejo da raiz pecaminosa. Todo mundo tem.
Agora, esse desejo em si próprio, ele não é pecaminoso. Ele não é o pecado, não é a separação de Deus, não é. Porque nós temos a raiz pecaminosa. Isso aí Cristo resolveu na cruz. Isso não é o problema. O desejo não é. Tem gente que acha que veio o pensamento, ai meu Deus, perdão. Veio o desejo, perdão. Não é. O desejo não é. Agora, a questão é que acontece depois, ó. Havendo a concupiscência concebido, dá à luz. Opa! Dá à luz o pecado. Concebido o quê? Essa concupiscência, esse desejo se tornou prática. E depois ele é consumado. Aí a questão é o que eu faço com essa concupiscência, com esse desejo. Vai deixar ela dar à luz? Vai deixar ela nascer? Vai deixar ela acontecer? Eu poderia dar um exemplo aqui, olha. Uma coisa é o desejo em relação, por exemplo, eu homem, eu desejo em relação a outra mulher. Essa é uma coisa. Outra coisa é eu alimentar esse desejo, deu à luz. Outra coisa é eu sair com essa mulher, consumado. Entendeu? É um processo, o que Tiago está falando. Não estou dizendo que isso é uma doutrina geral, porque a gente não vai ver essa sistemática acontecendo em outros momentos. Mas o que Tiago está explicando é que o desejo é uma coisa, o fazer é outra coisa. E o fazer não é só o ato ali, mas é o fazer na nossa mente também, é o alimentar. Que aí entra o que Jesus fala. Por isso que eu falo para vocês que é um contexto. Jesus fala que você desejar, no seu coração você desejar ali, né? Você querer, você alimentar isso, pronto, você pecou. Então uma coisa é o sentimento que vem, outra coisa é eu alimentar esse desejo, outra coisa é eu ir lá e consumar. Certo? A partir do momento que eu transformo um sentimento em um desejo, em algo que realmente eu estou querendo, pronto. Isso aí já demonstra que eu saí da dependência de Deus, vamos assim dizer. Tiago 4,17. Isso eu falo, é um assunto complexo o pecado. Não é um assunto tão simples. É o que eu tinha falado antes, ok? Tiago 4,17, aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, quer dizer, o irmão tá... Aí João vem depois e fala assim, ó, se o irmão está necessitado e você não faz nada na prática, onde é que está o amor de Deus em você? João vem e fala, quer dizer, se eu não demonstrar amor em prática para aqueles que precisam, é a vivência de pecado. Tem gente que nunca vai para um bordel, nunca vai fazer as arias da vida, nunca vai se embriagar, nunca vai roubar, nunca vai matar, nunca vai... Nada disso aí, nada. Mas não vai viver eternamente com Deus. Por quê? Porque são pessoas que não foram transformadas ao ponto delas beneficiarem os outros, de amarem os outros. Você não vai para o inferno porque faz o mal. Você vai para o inferno porque não vive uma vida com Deus e não vive o bem de Deus aqui nesse mundo. Pesado isso, né? Eu sei que é, mas não fui eu que escrevi a Bíblia, tá bom? Eu participei, se tiver que frequentar o templo, vai ser lá, a Valquíria colocando aqui. Beleza, Valquíria. Maravilha. Meus queridos e minhas queridas. Muito bom estar com vocês aqui hoje, falando sobre pecado. É um assunto complexo, difícil. Eu tentei aqui simplificar o máximo possível para não utilizar muitos termos teológicos e não ficar embaralhando a sua cabeça. Essa não é a intenção. Mas se você precisa entender um pouco mais de todo esse contexto, tem um link na bio aqui para o curso Detox Religioso. Então, a desintoxicação, ajudar você a tirar esse peso dentro do seu coração que a religião traz. Então, clica no link da bio e você entra. Lembrando que, quando você entra, você abençoa os projetos missionários e humanitários que a gente tem. E eu peço encarecidamente que você adote de 1 a 5 crianças para o nosso Natal Solidário na África, tá bom? Vamos presentear aquela meninada com um par de calçados, uma bola e uma boneca para as meninas. Eu conto com você. Preciso do seu apoio para isso aí, tá bom? Beijo no seu coração, Deus abençoe. O desejo do meu coração é que você, antes de dormir, sente na sua cama, converse com Deus e pergunte para Ele como é que está a sua identidade?
E você tem vivido o propósito de Deus para sua vida aqui? Se Ele te chamar hoje, você cumpriu o que tinha que cumprir aqui? Pense nisso. Beijo no seu coração. Deus abençoe. A gente se encontra amanhã. 7 da manhã, horário aí de Brasília. Valeu. Fui.